Começa agora pela Rádio Difusora de Amparo, programa Bala na Agulha. As notícias da semana, os fatos polêmicos. Programa Bala na Agulha, produção e apresentação, Conrad Adenauer. Em Amparo, exatamente 14 horas 3 minutos. Começa pela sua Rádio Difusora de Amparo, mais um Bala na Agulha. Hoje, dia 26 de outubro de 2013. Mais um mês que está indo, né? O mês de outubro. E muitas novidades aqui no programa. Que promete ser quente, igual o tempo, né? Quente. Várias coisas que estão movimentando o cenário político da cidade, principalmente esse caso que a Justiça determinou que o Jacob, né, e a administração exonere 29 cargos de confiança. A gente vai estar falando sobre isso. Também vários outros pontos da política local. Carlos Alberto disse que hoje passa por aqui. Disse que hoje ele vai passar por aqui. Então já está mais ou menos na bala na agulha com uma perguntinha básica para ele. Não é biriba não, né? Não, eu acho que é traque. Ele disse que, inclusive ele postou alguma coisa pesada também, né? No Facebook, e daqui a pouco a gente vai falar aqui. Falou que empresas ligadas a Palocci, Zé Dirceu e Companhia Bela vai ser contratada, ou foi contratada, né, pela administração de Jacob. Só isso que ele pôs lá, hein? Olha, realmente vai pegar fogo aqui hoje. 3807-2237, ligue e participe. Estamos na internet no www.difusoradeamparo.com.br. Hoje com o nosso querido Guilherme de volta, para nossa alegria, porque só tem doces e comidas da Barra Doce quando ele vem, né? Na semana passada, passando uma míngua aqui, apareceu todo mundo no sábado passado, tinha umas 15 pessoas aqui. E um menino não veio, não tínhamos nada aqui, mas tudo bem. Dona Regina tem crédito. É isso aí. Paulo Domingues, seu ponto positivo e negativo da semana, boa tarde. Boa tarde, Conde, boa tarde, ouvintes da Difusora. É um prazer novamente participar do programa Bala na Agulha. Hoje um sábado, um dia gostoso, é um dia quente, né? Bem quente. Enfim, a temperatura realmente subiu, mas à noite ainda parece que dá uma esfriadinha, né? Ontem à noite estava dando um ventinho meio frio, mas mesmo assim eu já dia com o céu azul, um sol aí de rachar, mas um dia muito gostoso mesmo. Conde, o meu ponto, vou começar pelo ponto negativo. No último domingo eu estive lá no campo do Rio Branco, acompanhando lá as oitavas de final do Campeonato Varziano de Futebol. E para nossa surpresa, assim, lá estava a Guarda Municipal, estava fazendo policiamento, acompanhando, dando segurança ao evento, mas cerveja proibida. Não foi permitido a venda de nenhum tipo de bebida alcoólica, cerveja, então todo mundo na base do Guaraná e do refrigerante. Mas o que eu acho um pouco esquisito, né, Conde, é que no Brasil toma umas atitudes meio gozadas, né? Porque na Copa do Mundo vai poder, né, Conde? Aí pode. Na Copa do Mundo, o brasileiro vai, vamos dizer assim, não só brasileiro, o estrangeiro, enfim, todo mundo vai poder beber sua cervejinha no campo de futebol. E é a Alemanha ainda, e a cerveja é alemã ainda. Então, quer dizer, a gente vai poder fazer esse... o pessoal vai poder usufruir da bebida alcoólica em campo de futebol. Mas, independente disso, Conde, eu fico um pouco... eu fico chateado com relação a algumas atitudes de algumas autoridades, somente por parte aí das autoridades ligadas à área da segurança, acreditando que você proibindo todo mundo de beber, não vai ter confusão, não vai ter... vai ter algum problema dentro de um campo de futebol. Segundo informações que nós tivemos aí, é porque um cidadão lá bebeu a mais, foi lá, xingou bandeirinha, cuspiu no bandeirinha, qualquer coisa assim, e por causa de uma pessoa, a cidade inteira pagou. Então eu acho que não é certo. Eu acho que se tem que punir, é punir quem fez a coisa errada, não a comunidade inteira. Então é isso que é o mal do Brasil. Eu acho que de vez em quando algumas atitudes radicais nesse sentido
não leva a nada. E pior ainda, quer dizer, se adotou, proíbe a venda em todos os estádios de futebol de bebida alcoólica e de repente na Copa do Mundo pode, que também é uma coisa, você vê que são leis por acaso, né? São leis por acaso. Oportunista. É oportunista mesmo, só porque vai ganhar dinheiro, então pode. Então, eu acho que se não pode hoje, não devia também proibir, não poderia ser permitido durante a Copa do Mundo. Então tá aí, então eu acho que, apesar que agora já ouvi informações que nessa semana vai poder, viu? Parece que nessa semana vai estar liberado cerveja, viu, Conte? Lá no Rio Branco e em outros lugares onde houver a presença da Guarda Municipal, parece que vai estar liberado nessa semana. Vamos aguardar. E no dia 3 de novembro, né, nós estaremos lá fazendo a final no Vargiano. Estaremos lá com o Bidé, com o Tonelada, final do Vargiano, a partir das, que horário? 16h30 do dia 3 de novembro, final do Vargiano, aqui pela Difusora. Conde, já meu ponto positivo é em relação aí a amanhã uma caminhada do Outubro Rosa, né? Que nós vamos ter aqui em Amparo. Não é manifestação do São Paulo, não, viu? Não é manifestação do São Paulo. Murilo com o Guilherme já está pensando em ir amanhã. É em relação ao câncer de mama aí, que a Unimed todo ano faz essa caminhada e atrai uma grande quantidade de pessoas. Se não me engano, no passado quase 5 mil pessoas participaram e nesse ano deve ser essa mesma quantidade ou até mais. A gente sabe aí que só de camisetas foram feitas quase que 3 mil camisetas, Conde. Só de camisetas, todo mundo de rosa lá e todo mundo participando. Então amanhã aí, caminhada do Outubro Rosa, um evento que a Unimed por estar ligada à saúde. Parabéns aí ao pessoal que está promovendo isso, talvez aí eu acredito com o apoio da prefeitura, enfim, de outros órgãos, e é importante sim fazer isso e conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama, né? Porque é o que me parece é o que mais mata entre as mulheres, e muitas mulheres no mundo morrem por causa dessa doença, Conde. Então querendo fazer, a partir do mês que vem, Novembro Azul. O Novembro Azul? Que também é com relação ao exame dos homens, né? O exame de toque, né? Tem que fazer o homem para poder constatar o câncer de próstata. O câncer de próstata também. Então vai ter o mês que vem. Os homens ainda confundem um pouco, né? Acho que é a primeira vez o exame com relação ao exame de toque, qualquer coisa assim, vai perder masculinidade por causa disso. Não tem nada a ver. O primeiro exame que o médico indica é sempre o de sangue, né? De sangue. Eu tenho um nome, não me lembro agora o nome. Fiz. Você faz, aí se houver alguma indicação, sim, aí você vai fazer um exame talvez de toque, alguma outra coisa. Fiz com o Dr. Luciano, né? Ele faleceu, né? Faleceu, o Dr. Luciano. Então a gente já fez de sangue e tal, e depois dos 50 não tem jeito. Para constatar realmente tem de fazer e não tem problema nenhum, né? Qualquer coisa faz igual o Murilo, né? Que fez também e falou que estava amando o doutor, né? Depois do exame de toque. Nós tivemos 3 vezes aí depois. Falou, doutor, não tem jeito de fazer de novo, só para confirmar? Brincadeirinha. Eu nem respondo. Então eu vou baixar o nível. É verdade. 3807-2237, onde estaria o quarto elemento? Ligue pra cá, quarto elemento, Edson Bueno. Pô, sua esposa, né? Porque o dia que ele veio aqui, a esposa dele pegou mais pesado que ele. Né? Ela realmente falou o que tinha de falar. 3807-2237, ligue e participe. Também recebemos a presença do Marcelo Leite, né? Toda semana ele está vindo aqui agora acompanhar o nosso programa. É isso aí, muito obrigado, Marcelo. E ele vem também, principalmente por causa da comidinha, né? E dos lanches e etc. do Barra Doce. É verdade. Hoje tem, viu? Semana passada ele ficou com uma cara de Zé Mané aqui, né? Veio prestigiar o programa e não tinha Barra Doce, né? Murilo, boa tarde, seu ponto positivo e negativo da semana. Boa tarde, Conrad, Paulo, Guilherme, Marcelo Leite, a todos os ouvintes, a quem vai ouvir na internet depois, né? Exato. Essa semana a gente deu uma falhadinha aí, né? A rádio, não sei o que aconteceu com o nosso amigo... Quando não sou eu... o Gu, né? Não sei o que aconteceu com ele, ele não passou o CD pra gente. Mas segunda, porque essa semana o que aconteceu? Eu atrasei pra pôr na internet. E aí você acha, né? Ninguém ouve praticamente, né? Eu fui cobrado lá, cadê o programa? Falei, mandaram pra mim também. Eu falei que tinha saído um pouquinho atrasado. Agora a gente pede desculpa que a gente não sabe o que aconteceu, mas daí na segunda essa semana não
não foi passado pra gente pela rádio ainda. Aí semana que vem eu ponho os dois na mesma semana. Meu ponto positivo vai para uma alteração simples, mas há muitos anos eu falo que tinha que alterar aquilo ali. E nenhum gênio do Departamento de Trânsito de Amparo dos governos anteriores pensaram nisso. E o pessoal ali, a Estela, não sei de quem foi a ideia, ela pensou aquele estacionamento na frente da Yamaha ali. Era uma coisa simples, é uma coisa assim que não precisa de milagre, não precisa de gênio, não precisa de técnico, não precisa de nada para ver que formava 2 filas antes, depois chegava lá, funilava, travava tudo. Então, parabéns, são ideias simples que tiram os gargalos da administração. Não são ideias mirabolantes, consultorias milionárias, nem nada disso, né? E o meu ponto negativo vai para o vereador Carnier. Pela segunda... Carnier, que partido que ele é mesmo? PT. A segunda declaração dele que eu vejo, que ele fala, é defendendo a anistia para construções irregulares na cidade de Amparo e tal. Olha, primeiro que um vereador, um legislador, dizer que a lei assim nem precisa ser cumprida tanto assim, né? Porque é isso que dá a entender, né? Vamos fazer errado, depois o vereador Carnier consegue anistia pra gente. E assim vai. Eu acho que em alguns casos específicos, o próprio engenheiro da prefeitura ele pode ter a autonomia de aprovar. Eu trabalhei no departamento de obras de Monte Alegre. Algumas coisas, assim, como ele diz ali na declaração dele de centímetros, são alterações pequenas que se resolvem. Agora, numa anistia dessa, como é que você vai saber quem que vai passar? Todas as anistias vão ser públicas, todo mundo vai ver, porque tem muita gente com construção enormes, irregulares, e que assim, não é centímetrozinho, são áreas e áreas invadidas, construídas de maneira irregular. Então, eu acho que quando um legislador diz que a lei não precisa ser tão seguida assim, a gente já está começando errado, né? Porque, né? Daqui a pouco o cara vai pensar, eu não preciso ser tão correto assim. Eu acho que o exemplo tem que vir, pelo menos, de quem faz as leis, né? Então, Carnier, pelo amor de Deus, toma cuidado com o que você fala, você tem uma responsabilidade grande quando você fala. Você é um vereador, você é um legislador, você faz as leis do município. Então, acho que vai um ponto negativo para você por essas declarações. É isso aí. 3807-2237. Onde estaria Edson Bueno? Estou curioso em saber a opinião dele do ponto positivo e negativo da semana. Vamos ver se ele tem coragem de falar. Olha, meu ponto positivo vai para o Ministério Público, que instaura inquérito para apurar a situação do transporte urbano de Amparo. Mais do que na hora de acontecer isso, né? Através do Dr. Ulisses, realmente vai fazer uma investigação com relação aos ônibus, aos horários, às demandas, né, o preço, enfim, tudo. Então, realmente o Ministério Público é para isso. Tem de começar a se manifestar e começar a cobrar a atitude das autoridades do nosso município. Porque o grande representante, como que eu sempre digo aqui, das pessoas, é o Ministério Público. Tem muita gente querendo calar o Ministério Público. É lógico que tem um excesso aqui, outro ali, algumas coisas que a gente não concorda, né, com relação ao Ministério Público, mas ele é o canal. Não tem outra coisa que seja tão eficiente e tão representativa para as pessoas que não têm condições, que não dá para correr atrás, que não tem os instrumentos de defesa, né, ser representada pelo Ministério Público. E muito bem, né, o MP tomar providências com relação a esse tema na cidade. E eu acho que é realmente interessante a gente estar incentivando e procurando sempre o Ministério Público quando a gente desconfia ou então acha que não está ocorrendo alguma coisa dentro da legalidade. Então, muito bem, meus parabéns ao Ministério Público, que comece a se movimentar e muito bem dentro do nosso município. Eu também gostaria de dar, né, o ponto positivo para a Justiça, mas não vou poder, né, porque na verdade fez pela metade aqui com relação
aos cargos de confiança da prefeitura. 29, né? Quanto deveria ser, na minha opinião, 62. Os 62 que o Ministério Público propôs estava correto, não os 29. Mas isso aí vai caber recurso, né, dos dois lados, e a gente vai espera para ver. Mas é interessante porque saiu a lista, nomes, né, as pessoas vão poder discutir com relação a isso, vão falar muito com relação à questão de cargos de confiança dentro de uma administração pública, e Amparo poderá ser um marco com relação a isso, não só no Estado como no Brasil, para moralização e acabar com esse negócio de colocar gente porque fez campanha, né? Que é tradicional em todas as eleições, de todos os partidos, em todos os municípios, né? E a gente realmente acha que a partir de agora, com uma decisão inédita, interessante, muito bem articulada pelo Ministério Público, também na figura do Dr. Ulisses Cardoso de Oliveira Santos, foi legal, né? Então, vamos esperar primeiro a decisão final, e espero que seja pela exoneração dos 62 cargos de confiança, né? De natureza política, e a gente comece, a partir de Amparo, né? Moralizar o país, né? Porque tem de começar de algum lugar, e ainda bem que vai ser a partir daqui e de Monte Alegre, né? Através de uma ponderação inédita, né? E um questionamento inédito, né? É bom também que prova que a gente não estava tão fazendo oposicionismo terrorista, como dizem, né? A gente estava falando a verdade. É claro. A gente não estava criando inimigo, como alguns, né? Acho que até o Jacó chegou a dizer isso pro Caio, que a gente está querendo fazer inimigo. Não é. A gente só quer o correto, e aí a justiça vai provar que a gente estava certo. Exatamente. Mas depois a gente vai discutir mais com relação a essa determinação feita pela Justiça com relação aos cargos de confiança da administração Jacó. O ponto negativo da semana é mais um homem, mais uma pessoa morta, e agora no terminal rodoviário, né? É manchete de primeira página aqui do jornal A Tribuna de hoje. Na última quarta-feira, dia 22, um homem foi morto a golpes de faca na Avenida Prefeito Raul de Oliveira Fagundes, em uma rua de frente ao terminal rodoviário de Amparo. Não se sabe ainda o motivo do crime, mas de acordo com algumas testemunhas, estava acontecendo uma briga entre duas pessoas quando a vítima foi tentar controlar a situação e acabou levando uma facada. E tá geral, né? Muitos crimes, como homicídio de morte aqui em Amparo, né, aumentando a violência em nossa cidade, e no país também, né? A gente está banalizando a questão da vida, né? Então eu acho que tem de ser tomado algumas atitudes com relação à questão das ocupações, da atenção ao ser humano, e não se pode, né, cada vez mais próximo da gente estar algo tão perigoso, que é assassinatos, mortes, roubos, enfim, toda essa coisa, né? Então fica aqui o meu ponto negativo, pois mais uma vida que se vai, né? E de maneira banal, né? Então a gente fica chateado com isso que está acontecendo, não só em Amparo, como em todo o país. O Edson ligou para cá, acredita? O Edson Bueno. O Edson é que nem o pessoal lá do Batman, né? Ele só mandar o sinal lá. É só do Thundercats, né? Manda o sinal, ele já... Manda o sinal, ele liga no Batfone. É isso aí. Edson, ponto positivo. Novos postos, um novo posto para o Bolsa Família em Amparo. Central, né? É a nova central, ele acha que isso é ponto positivo. Depois a gente poderia até citar e falar sobre isso, porque teve uma discussão interessante no Facebook. E ponto negativo, instalação de inquérito para apurar melhorias do atendimento do transporte público de Amparo. Pô, você está colando de mim, rapaz? Escuta aí e fica falando a mesma coisa que eu. É verdade, né? Foi uma boa atitude do Ministério Público de Amparo com relação à situação do transporte
urbano de nosso município. Esse é o Edson Bueno. Paulo Domingues, você que é um dos poucos que tem o saco de acompanhar a Câmara Municipal, né? Acho que é por causa do dever de ofício, né? De relatar nas páginas do jornal A Tribuna, em notas e tendências, o que acontece na política amparense. Você terá 2 horas para falar o que ocorreu na sessão de terça-feira última. Olha, Conde, em relação... Dá para falar? Eu acho que em relação ao projeto de lei, 2 horas vai ser pouco. Ah, é? É. Quantos tiveram? Tivemos 2 projetos de resolução de Nossa, autoria. agora eu vou até escutar. Até a autoria do vereador Carlitinho Oliveira, mas um deles realmente eu acho que 2 horas é muito pouco. É muito pouco. Um que deu o título de cidadão benemérito para o ex-vereador e ex-delegado de amparo Hamilton Caviola. Nossa! É verdade, o Hamilton, o projeto de lei, do projeto de resolução do Carlitinho Oliveira, foi aprovado com grande justiça, acho, um projeto, o socialista, a gente conhece o Hamilton Caviola, ele foi um delegado exemplar aqui na cidade de Amparo, tal, de 69 a 1983. Estou até emocionado aqui, realmente estou emocionado em falar que o Caviola ganhou o título de cidadão benemérito aí na nossa cidade. Foi presidente da Câmara, vereador, né, se não me engano, por 3 legislaturas. E realmente o Caviola merece, né, foi um dos vereadores mais brilhantes que a nossa Câmara Municipal teve aqui na cidade de Amparo. Quem não se lembra do Hamilton Caviola, como vereador, projetou inúmeros projetos em benefícios da nossa cidade. E realmente fico até emocionado em falar sobre esse projeto de lei, Conde. Ele não apresentou um também para aumentar os vencimentos dos vereadores? É verdade. Ele era o autor daquele que ia votar na véspera do jogo Brasil e Chile na Copa do Mundo em 98. E era um projeto de benefício para a cidade de Amparo, Conde. O vereador ganhando mais, trabalha mais. Você não concorda? Na época não era 211, era um pouquinho mais, era 300, mais, era um pouco a mais, era 300. Depois que o Zé Benedito diminuiu. Aí o Zé Benedito eu levantei uma bola aqui achando que era 211, era um pior ainda. Era pior ainda. Ele era o autor daquele projeto de lei que era quase 300. Era quase 300, então, mas ele foi o autor do projeto de lei. E agora, cidadão benemérito da cidade de Amparo. Agora a gente vai aguardar aí, espero que o Jacó, o mesmo Catanese, faça um grande evento na cidade de Amparo, sabe? É um negócio para marcar realmente a história de Amparo, a entrega do título de benemerência ao senhor Hamilton Caviola. O que mais, Paulo? Tivemos deixa eu só fazer uma pergunta. Para aprovarem esse título, eles falam o que a pessoa proporcionou para a cidade? O currículo da pessoa. E tem bastante. Não, mas assim, do que ele fez pela cidade para merecer o título? O Caviola tem lá o currículo dele, apresentaram o currículo dele, que ele foi delegado, ele foi delegado de Amparo, se não me engano, de 69 a 1983, depois foi vereador por 3 legislaturas e ganhou o título de benemerência. Entendi. Só isso? Que estava no currículo dele. Só isso? Você acha que é fácil ser vereador? Não, gente, eu tô falando sério, eu não tô tirando sarro, gente. Eu não tô tirando sarro. Eu acho que quem merece um cidadão benemérito... Você é contra? É aquele que o Marcelo fez a coluna outro dia, que sai todo dia sem ninguém saber e colocar cães para animais de rua. Esse é um cara que merece. Então, sei lá, vou ter que ficar quieto. Não fica revoltado. Agora tivemos também um outro título de resolução, que deu um título de cidadão benemérito, cidadão amparense para o doutor André Fontana. Também tivemos esse projeto. O André Fontana, eu acho que até merece, viu? É título de cidadão amparense. Ele, não me engano, nasceu em São Paulo e agora ganhou o título de cidadão amparense. Teve uma vez com um vereador aí, não vou citar nome, não vou falar que foi o Burim. Não vou falar que foi o Burim. Ele falou para mim uma vez, viu? Vou mandar lá para você ter título de cidadão. Amparense, porque eu não sou amparense, né? Não nasci aqui em Amparo. Muita gente acha que sou, mas não sou, né? Que família você é, Conde? Eu não sou daqui mesmo, né? Sou de rancharia. Tradicional pergunta. Você é filho de quem? Esse é filho de quem? É isso que o amparense adora perguntar. O amparense adora fazer essa pergunta, né? Você é filho de quem? Daí eu que família você pertence, Conde? Isso, exatamente.
E daí eu falei, olha, Burim, obrigado pela lembrança tal. Burim não, o vereador que foi querer propor isso para mim. Eu falei, muito obrigado, mas nem remido, entendeu? Eu quero um título de cidadão. Remido quer dizer, você não pagaria mais nada. Não pagaria mais nada. Porque quando é sócio remido de um clube, você não paga mais nada, pode entrar, pode... Mas nem remido eu quero, né? Por quê? Porque eu acho que eu moro aqui, gosto aqui, vou fazer as coisas que, né, adotei essa cidade, o importante é que eu ache, sabe? Não é uma Câmara Municipal me dando um pedaço de papel lá, né? E que vai mudar o que eu sou, o que eu faço, o que eu sinto pela cidade, né? Então não, embora eu não tenha nascido aqui em Amparo, eu me considero um amparense. E não é a Câmara que vai dizer isso, né? Também pro outro lá em Pedreiro também queria me dar, também não quero, né? Não sou o Milton Neves, que tem 300 títulos de cidadão, né? No Brasil inteiro e nem conhece a cidade. O Alckmin, por exemplo, não tinha vindo aqui, ganhou o título de cidadão. Geraldo Alckmin. É verdade. Quem propôs? Não, alguém aí, né? Não lembro quem foi. Como propuseram para figuras do PT também, né? Na administração quando era o Paulo Miota e o próprio César, né? Pessoas que não representam muito. Inclusive para Cidinha, né? Cidinha. Que foi secretária de saúde, só porque a turma dizia que ela era de Chapecó, o Jacó, né? Que usava muito isso, aquela senhora de Chapecó. Então foi o Burim lá e propôs para que ela fosse... ganhasse o título de cidadão amparense e ganhou, né? Então ela tem o título de cidadão amparense. Muda o que isso? Não, e ela fez o que pela cidade? Vamos ser sinceros. Ela trabalhou bem. Trabalhou bem com mas era obrigação dela. É isso que eu tô querendo dizer. Ela tá morando em Amparo hoje ainda, né? Ela tem residência em Amparo. Tudo bem, se a pessoa, 24 horas se transforma pela cidade, faz uma transformação enorme pra cidade. A gente até entende, né, pô? Eu concordo um pouco muito. Por exercer sua função. Então todos os varredores de rua teriam que receber também. Que eles fazem da maneira correta. O Murilo falou bem daquele rapaz que o Marcelo Henrique colocou vamos dizer assim, Pra você ver como nossos valores estão, nem nós lembramos o nome do coitado. Não, mas ele meu amigo, jogava no Facebook foi um dos que, assim, o Marcelo, além de publicar no jornal, ele coloca depois a coluna no Facebook. Sim. Foi uma das que recebeu a maior quantidade do curtir lá e também que foi mais compartilhada. Pra você ver como é que... Dele e do Choquito, por incrível que pareça, Choquito que é garçom. Choquito também. Embora o Marcelo tenha omitido, né, como sempre, que ele foi candidato pela primeira vez pelo PT, né? Ele foi candidato pelo PT, viu, Marcelo Henrique? O senhor não poderia negar a biografia de uma pessoa só porque o senhor não gosta, né? Do partido, né? De um partido político. Então, mas foi bem feita. E os dois foram os dois que mais se destacaram. Agora foi isso. Agora, na sessão da Câmara Municipal, em termos de projetos de lei, projetos de resolução... Se ele não tivesse me bloqueado, né? Porque ele bloqueou todo mundo eu também, pensava... Se eu soubesse. Né? Eu teria curtido também. Eu também. Você também foi bloqueado pelo Marcelo Henrique? Faz tempo. Por que será, né? Um democrático, Marcelo Henrique, que bloqueia as pessoas que não pensam como ele, depois vem querer usar os meios de comunicação falando em democracia? Tem vergonha na cara, rapaz. Agora o outro, aliás, parece que é alguma coisa, depois a gente comenta até, mas de uma carta até que a redação recebeu para relação a essa questão aí dos 29... Você está mudando de assunto? Estou perguntando da Câmara Municipal. Não, mas depois a gente volta a comentar isso daí, não tem problema. Mas, depois eu volto a falar da carta. Eu gostaria depois você falar de democracia, de pessoas que gostam, tal, falar. Então, a gente pensei que você estranhamente não quisesse falar mais da grande sessão da Câmara. Agora a sessão da Câmara, o Biro também, o vereador Biro, esses foram os dois projetos que tivemos, só essas duas proposituras realmente analisadas. Mas tivemos aí, Conde, uma explicação do Biro em relação aí à contratação da empresa, né? A empresa que vai fazer lá a consultoria, o projeto de lei para a reestruturação dos funcionários da prefeitura. E o Biro falou, levou lá um processo de 2002 e quando ocorreu a última reestruturação de cargos e salários que foi feita na administração do ex-prefeito César Pagan. E naquela ocasião a prefeitura pagou 287 mil contos, isso há 11 anos atrás. Aí o Biro, na Câmara, falou, tá vendo? Naquela ocasião
O PT gastou muito mais do que a gente até está economizando 15 mil reais. Isso, só? Deixa eu só... Então, termina. Falando, economizando 15 mil reais. Só que o Biro não falou o nome primeiro da empresa que foi contratada. Não foi uma empresa, né, Biro? Foi bem uma coisa e também a forma que ocorreu a contratação dessa empresa. Você pode até completar depois. Quem foi a Fundap? A Fundap é a Fundação de Assuntos Administrativos, né? Fundação de Desenvolvimento Administrativo. Essa Fundap, Biro, ela não é um órgão, ela é uma fundação ligada ao governo do Estado. Ao governo do Estado. Exatamente o que eu ia falar. Ela presta, naquela ocasião, ela não prestava apenas serviço para a prefeitura, ela prestava serviços para a Câmara Municipal também. E naquela ocasião, Biro, se você olhar bem o projeto, você deu uma cópia do processo para nós, a prefeitura não fez licitação para contratar a Fundap. Ela contratou sem a realização... Acho que é inexigibilidade. Da inexigibilidade. Né? Por quê? Em 2002, Biro, apenas a Fundap fazia esse serviço. Não existia consultoria. Se não me engano, não era permitido prefeituras contratar consultorias, Conrad. E se você olhar bem nesse processo, quer dizer, ela era única, então ela cobrava o preço que queria, né, Conte? Exatamente. Então é isso daí. E a outra coisa que eu queria destacar, viu, seu Birubiru? Como que é engraçado a vida, né? E naquela ocasião, o Biro, desculpa de falar, em 2002, o Biro era vereador, ele criticou muito a prefeitura por contratar alguém para fazer esse projeto de lei, Conte. Exatamente. E eu vou falar vou falar o seguinte... Né? Como é engraçado a vida, ele, né? Luiz Pereira, o Toninho Tedeschi, todos eles já acharam um absurdo ter gasto 282 naquela ocasião. Ele falou que naquela ocasião tinha gente em Amparo que poderia fazer esse projeto de lei. Exato. Então, mas como é engraçado a vida, né, Birubiru? Como eu acho que cada vez mais os políticos são sem vergonha, não tem vergonha na cara. É verdade. Porque fala uma coisa lá atrás, depois faz outras. Para defender, usa qualquer argumento. Tudo frágil. O que o senhor critica aí, e criticou lá atrás, é ligado ao PSDB. Ao governo do Estado. E isso que vocês estão contratando hoje, inclusive está na página do seu Carlos Alberto Martins, é ligado ao Palocci, ao Zé Dirceu. Pô, eu não estou entendendo mais nada. O que era de um lado defende o que era do outro, o que era do outro defende o que era do outro lado, e contrata nego que era do outro, que estava no escândalo do outro, que ele criticou lá atrás do outro. Que negócio é esse? Só Amparo. É cachorro mordendo o rabo isso aí? É macaco, banana comendo macaco? Que é isso? Eu não estou entendendo. Eu não entendo. Contrata uma empresa ligada ao Palocci e o Biro vai lá, estamos economizando ainda. Aquela outra lá era ruim, que é do governo do PSDB, ligado lá. E na época era o PSDB ainda. É, PSDB ainda. Mas eu vou falar pra você, não. Tem coisas que só Amparo pode proporcionar para você. Agora, viu, Conde, apenas eu me lembro de 3 reformas nesse mesmo sentido administrativo. A primeira foi realizada na administração do João Sintra, que eu me lembro, foi feita com o João Sintra. E o João Sintra, parece que ele que fez mesmo, né? Foi o único que realmente, da pesca da administração, que fez realmente, inclusive foi com o auxílio do filho dele, que era o chefe de gabinete na época. Foi o João Sintra, foi o Tarcísio, que se não me engano, foi em 93, 94, por aí. Foi feita também, foi muito criticada, tal, naquela ocasião. E agora, a gente, depois veio o César em 2002, contratou aí a Fundap, que era um órgão ligado ao governo do Estado, que era o único que fazia, tanto que pode ver lá o processo lá, que não foi feita uma licitação, foi contratado de cara, vamos dizer assim, porque era o único que fazia. E agora o Jacó fazendo essa terceira reforma administrativa aí, contratando essa empresa aí por 260 mil reais, Conrad. Isso aí é para fazer o regime estatutário na prefeitura. Na prefeitura. E nós tivemos conversando, durante a sessão também, o vereador José Donizete Urbano, ele falou, depois ele lê logicamente o jornal oficial e a gente ter colocado no jornal, ele falou que já está fazendo pesquisas em cidades da região sobre esse novo sistema estatutário. E para ele
ele falou, olha, vai ter que conversar muito bem com os funcionários, porque há umas certas vantagens e também outras desvantagens, né, Conde? E uma delas diz em relação ao fundo de garantia. Porque se você entrar no sistema estatutário aí, o fundo de garantia, o servidor não vai ter mais, né, Conde? Exatamente. E não tem vantagem coisíssima nenhuma. E ele falou, carregando a trouxa. E ele falou que em algumas cidades da região, quando o funcionário sai, tá perdendo e se aposenta, está perdendo até 30% do valor do salário, viu, Conde? Exatamente. E o que ocorre mais é o seguinte. No começo, tudo é maravilhoso. Porque eu penso, ele falou que também tem que ser muito bem pensado, porque tem que se pensar o que vai ocorrer no município a curto, médio e a longo prazo. É isso que eu estou falando aqui, né? Que eu ia falar aqui também, falei a semana passada. Quando você faz o fundo, né, para o regime estatutário, só entra dinheiro. É uma beleza, né, Conde? Beleza. O dinheiro que devia ser todo o dinheiro que ia ser gasto em INSS, fundo de garantia, etc, vai para esse fundo. Só que esse fundo não é protegido e não é nominal para cada um dos servidores da prefeitura, como é feito num plano, vamos supor que você faça de previdência privada. Porque nem da previdência pública é assim. Por isso que o governo vira e mexe fala que a previdência está em déficit. Porque não faz a coisa certa. O dinheiro que é arrecadado de todos os trabalhadores do Brasil não é usado em benefício deles. E na estrutura previdenciária é para cobrir o orçamento do Brasil, né? E mesma coisa é aqui. O Jacob está pensando nisso, e o próximo vai pensar também, e gastar isso daí. E outras coisas que são prioritárias dentro do município. Na hora que o trabalhador fizer e for usar o seu benefício, aí vai começar o rombo dentro da previdência própria dos municípios que estão fazendo essa opção. Porque se fosse bom, todos já tinham feito. Alguns já tentaram, já quebraram a cara, algumas cidades maiores tentaram, quebrar a cara. E agora, não sei, por cargas d'água, estão voltando com esse negócio de regime único, de previdência própria. Vão quebrar a cara. Jaguariúna vai quebrar a cara, que o seu Gustavo, né, fez nos apagar das luzes da administração dele. Vai quebrar a cara. O Tarcísio está até pensando lá alguma forma de tentar reverter isso e voltar para a Previdência, porque quem vai bancar os funcionários que ficarem doentes? Porque tudo, pô. Vai passar para o município. O Donizete Urbano, ele foi até muito, vamos dizer assim, a questão de você montar hoje, a questão estatutária, ou seja, quer dizer, o dinheiro que hoje o descontado do servidor, que vai para o INSS, depois ele vai, esse dinheiro é pago a sua aposentadoria no futuro. Hoje, se a prefeitura ficaria com esse dinheiro, um fundo, vamos dizer, o fundo, né? Isso. O órgão que for criado fica com esse dinheiro, ele vai investir, ele vai fazer alguma coisa e depois começa a pagar os servidores que se aposentarem. Mas a questão não é só você guardar, você investir. Você tem que montar uma estrutura total, Conde, em relação a isso aí do fundo. Também tem isso. Você só vai ter que ter médicos, você vai ter que ter tudo, vai ter que ter um monte de coisa. O SAI era assim, era uma autarquia autônoma e que o seu César Pagan fez remanejamento de verba. Acabou com a estrutura financeira do SAI. Né? César Pagan, estou falando, viu, o moçada aí que acha que eu só defendo. Né? Então, uma boa parte da debilidade no SAI hoje é por causa que foi usado dinheiro que era da autarquia remanejada para a prefeitura municipal através do prefeito Pagan. Então, é isso que pode ser feito. E é isso que é feito em todos os lugares que existe previdência própria. Além de você ter de montar uma estrutura toda especial de previdência própria, porque vai ter que ter funcionários deslocados para lá, para atender o camarada que fica doente, ter os médicos, etc, e montar uma estrutura para isso, ainda existe a possibilidade de remanejamento de verbas, de, enfim, uso emprestado, depois vai devolver, não devolve nada, enfim, um monte de jogadas que vai fazer que isso aí fique um furo. A conta não é individualizada, deveria ser. Todo trabalhador deveria ter, quando entrasse na Previdência Social, um extrato que diria o seguinte: o senhor, se continuar dessa forma, vai aposentar com X ano, o salário X,
você tem de saldo isso, você perde a qualidade de segurança, você perdeu tudo. Como que é isso? E tudo que você pagou. Então é assim que é a Previdência Pública do Brasil. Como que você contribuiu 15 anos e simplesmente some seu dinheiro se você deixar de contribuir um ano? É isso que ocorre na Previdência Pública. O que acontece? O Murilo parou de pagar um ano. O que acontece com ele? Se ele morrer, a mulher dele não tem direito à pensão. Se ele ficar doente, ele não tem direito a auxílio-doença. Se não tem direito a nada. Se ele for preso, não tem direito a auxílio-reclusão. Não tem nada, entendeu? É isso, pô. Então, é uma barca, sabe? Alguns vereadores consideram que é um pouco meio cedo para se começar a discutir isso dentro da Câmara Municipal. O João Marcelo falou isso, o próprio vereador, o Ezequiel, o vereador pastor Ezequiel, né? Comentou isso, que é muito cedo, porque ainda não há um pré-projeto disso daí. A empresa vai começar a trabalhar, vai fazer... E argumentaram que vão colocar isso tudo para os servidores. A gente espera. É igualzinho da educação. Então eu espero que eles coloquem isso muito bem. E segundo o Biro, vai ficar opcional para os servidores. Se vão querer continuar no estatutário. Isso dos últimos 5 anos, que é garantido por lei. Então vai ficar por opção, né, Conde? Não, 5 últimos anos. Quem tiver para aposentar no regime da Previdência Pública. Então, quer dizer, os demais então vão ter que... Os outros mudam automaticamente, não tem esse lance não. Entendeu? Senão não existe Previdência Agora aí tem a coisa. Aliás, Previdência Municipal. O fundo de garantia, né, Conde? O fundo de garantia, muita gente tem que visar também que não vai existir mais, né, o fundo de garantia. Existir. Você vai se aposentar e no dia que se aposentar, no dia seguinte só recebe só o salário, né, Conde? Exato. Não vai poder tirar ou retirar aquilo que é depositado mês a mês. Também o fundo de garantia você não vai perder. Encerro a partir de uma certa data e depois fica lá paralisado. Paralisado, para a pessoa quiser tirar, pois ela tira também. Depois de 3 anos, sem movimentação. É isso aí. E a reclamação do Camilo? Cada semana ele fica mais exótico, né? Mas é um vereador exótico, né? Do que ele reclamou mesmo agora? Do pão. Do pão, é verdade. É o pão. É gozado, né? Aquela vez reclamavam tanto do pão de Jarinu, que eu comprava lá em Jarinu, agora estão reclamando do pão de Minas, né, gente? Do pão mineiro. Pão mineiro agora? Pão mineiro, né? Já vem com queijo ou não? Não vem com queijo, não. Mas o Camilo utilizou a tribuna da Câmara para falar diz que a empresa que ganhou a concorrência da prefeitura, ela é uma empresa de Minas Gerais e traz o pão a cada 15 dias aqui. Eu não sei que pão, se é pão de leite ou é pão, que tipo de pão. Ele falou, olha aqui, dos primeiros dias ainda vai, mas depois passa alguns dias, mas nem torrado serve para o pão. Ele falou que fica difícil comer até torrado o pão, então não sei, né? Aí ele falou, se pudesse mandar pelo menos cada 7 dias, né, o pão, aí melhoraria um pouco a qualidade do que está sendo servido aí para a merenda escolar. Realmente, né, o Murilo? A função do vereador Camilo Benedetti é uma função exótica na Câmara, né? Pelo menos nesse ele chegou no horário, que estava aberto lá. Pô. Ele reconhece que o pão, depois de um tempo, não fica bom. Mas eu acho que se tá errado, tá certo ele de corrigir mesmo. Agora eu não sei, tem que ver o contrato, né, da empresa. Se o contrato tiver 15 dias, ninguém vai conseguir obrigar ela a fazer menos. Né? Eu não entendo. Não sei. Eu não entendo uma coisa, o Murilo, o Paulo. A gente tem diversas padarias aqui em Amparo. Então, mas será que não é pão de forma, alguma coisa assim? Não é. Tem um pão normal também. Por que ganha padarias de fora? Ganha de Janiru, na administração do PT. De repente agora do sul de Minas aí, né? Ganhando aqui na administração do Jacó. Por que as padarias de Amparo, ou de Jaguariúna, de Pedreira, de Monte Alegre, não estão participando e não ganham essas concorrências? Estranho isso, né? Você está apresentando aquele discursinho da turma do Luiz Pereira que viu o Conde. Dizer que o Luiz Pereira que falava isso muito, né? Por que contratar a empresa lá do fim do mundo para não poder contratar alguém aqui de Amparo? Eu acho que em primeiro lugar... Não estou falando que poderia. Se a pessoa não aparece para participar, não tem jeito. Em primeiro lugar, acho que não está tendo interesse, né? Por parte mas por que será? Essa é a pergunta, não é porque tem de contratar, não pode? E a gente vê, talvez não tenha interesse, talvez o valor que a prefeitura está pagando, está sendo cobrado, realmente está muito aquém do desejado, né? Mas se serve para o cara lá do sul de Minas, para Janiru... Conde, aí você tem que ver o processo de produção, já fica um negócio meio complicado, né? Estranho isso.
Tô achando. O que acontece com a padaria? Eu vou parar de comer daqui, dos pão daqui então. Ah, você podia comprar pão mineiro. Eu vou aproveitar a remessa que vem lá do Pão de Minas, de Jariú, mandar trazer para mim também. Não vou mais no Bruneto, não vou mais no Ponto Quente, não vou mais no Antonelli, não vou mais lugar nenhum comprar pão aqui. Ué, por que essas empresas de amparo não podem participar? Ou não querem participar? Ou não sabem como participar? O que ocorre? Eu não sei. Eu não sei também. Estranho. Só ver que tipo de pão que é também, não sei, às vezes é pão de forma, não sei se todas as padarias Eu fazem. acho que a lei também, a lei de compra, de licitação, a padaria ela exige Aparência mil e uma certidões, né, Conde? A lei também de licitação, ela exige também 1000 certidões, você tem que estar em dia com tudo. E a gente sabe agora que você está entrando na parte que eu queria provocar. Talvez, então, quer dizer, eu acho que de vez em quando as empresas de amparo, elas não estão aí em dia com os impostos, fundo de garantia, talvez estão com alguma pendência. E a gente sabe, se você não apresentar uma certidão negativa, que você está em dia com o INSS, que você está em dia com o fundo de garantia, com vários outros impostos municipais, federais, estaduais, aí não pode participar mesmo, né, Conde? Isso. Igual o cascalho da administração passada, retrasada, né? O que aconteceu nos cascalhos para pôr nas estradas? Eu ouvi falar que compravam aqui em Amparo ainda, né, as empresas. Não, é uma empresa americana, me parece, acho que era americana, que ganhou, daí ela chegava, sem citar nomes e etc., comprava de uma daqui e entregava aqui não. Você vê, né, Conde? Essa informação que a gente tinha na administração passada, isso, pô. Ele não está, vamos dizer assim, não é que não está errado. Se foi feita uma licitação tal, e ela ganhou, ela ganhou, o preço. Agora a forma que ela comprava e forneceu a prefeitura. A prefeitura não interessa, que tem de ter lá o produto. Né? Até a questão do transporte escolar aí, né? Que os perueiros ficaram bravos, foram contratados numa empresa de fora. E eu ouvi alguns comentários, não sei se é verdade isso, que essa empresa estaria contratando os perueiros daqui por um preço menor do que eles já faziam antes, para executar o serviço aqui. Então ela faz só a parte burocrática, né? E terceiriza, pagando menos do que o cara recebia antes, né? Eu não sei se é verdade isso, mas olha... Então, essa do cascalho, quando eu fiquei sabendo, não sei se é isso mesmo, né? Eu sei que teve cascalho, normal, o preço às vezes as exigências apresentadas em lei podem fazer o produto ser bem mais caro, né, Conde? Exato. Pode ser, né? Mas, olha, umas coisas que não dá. E a ponte do São Dimas? Segundo o vereador Ezequiel, o governador aí vai mandar 2,8 milhões para a construção de uma ponte ligando ali, próxima àquela de ferro já que existente, ligando o São Dimas ao Jardim Europa, né? O Jardim Europa e tal. E agora vamos aguardar, né, Conde, que essa promessa aí da construção de ponte já é muito antiga. E olha, ponte no município de Amparo faz tempo que não constrói, hein, Conde? Talvez na área rural, mas em Surucamanducaia faz muito tempo que Amparo não constrói uma ponte. A última foi essa do João Sintra, maravilhosa. Ficou... A última, se não me engano, foi essa mesmo. Agora eu não entendo o seguinte, olha... eu acho que o pessoal do PT é tudo débil mental, né? Eu acho que são tudo débil mental. Porque a primeira página do Jornal Oficial de hoje diz que o governo da Dilma, através do PAC, vai mandar para Amparo um dinheirão. Mas isso, o PAC 2, Conrad, que eu entendo, não é financiamento, não? Então, é isso que eu até ia falar, o Caio Piffer mandou esse ponto positivo. Positivo. Agora, sendo ou não sendo, olha, quanta coisa que o governo federal está mandando para cá, né? E o governo estadual, na época do PT, inclusive o seu Mauro Auler, num brilhante artigo, para a escola lá foi perguntado... Do museu, né? Obra do museu. É do museu, aliás. Desculpa. Do museu, foi perguntado pro Jacob, que fazia parte do DEM na época, e por Graminha, que fazia parte do PSDB, né? Através da intermediação do padrinho, que era o Barros Munhoz. Consultamos nossas bases para ver se podia vir para cá. Daí eles falaram tudo bem, daí veio. Então o Amparo, segundo o próprio Caio Piffer, né? A única coisa que o Amparo teve
né, na época, porque não foi atrás, segundo ele, né? Foi o dinheiro que era das instâncias aí, né? E acabou, não teve projeto nenhum, nada que o governo do estado fez pelo município. Estranho essa atitude de relacionamento, né? A gente sabe que o governo do PSDB, ele não apenas judiou do PT aqui em Amparo, não. Ele judiou muito do Piffer também, quem não se lembra. Piffer também. Da administração Piffer, e olha, o Caio acho que sabe muito bem disso, viu? Porque o avô dele, o prefeito Carlos Piffer, uma vez, numa ocasião, lá, se não me engano, lá no Guarujá, numa cidade do litoral, deu uma bronca em público no governador lá, viu? Isso. Uma bronca em público no Mário, se não me engano, era o Mário Covas na época que era o governador. Isso. Deu uma bronca em público. E ficou muito. Isso ficou. Cidade, muitos prefeitos aprovaram a atitude do Piffer naquela ocasião. Exatamente. E o que eu digo é o seguinte, aqui agora, né, eles se uniram, né? Inimigos históricos aqui no nosso município. Xingava o outro, a mãe do outro, a tia do outro, a família do outro. E estão tudo unidos, né? Existia uma briga homérica entre o grupo do Piffer e a família Oliveira. Lógico. Hoje, o filho do Zé faz parte, né? Faz parte da administração, mas está relacionado nos 29 aí também. Ele também está no meio, né? E o presidente do PV, né? Do nosso querido Carlos Alberto também. Também está no meio. Tá no meio, né? E por falar em incoerências, né, a gente brinca que o Caio Piffer faz campanha pro PT em Monte Alegre, né? Agora diz que parece que vai fazer campanha pra Dilma também aqui, hein? Ano que vem. Diz que o Guilherme Campos falou que o PSD vai apoiar a Dilma, então ano que vem a gente tem o Caio Petralha agora, hein? Caio Petralha agora? Opa! Quero ver ele de vermelho com a bandeira do PT, então. Se o PSD realmente sair com a Dilma, ele vai ter que fazer campanha para então vai ser só ele, vai ser ele, PSD. A Estela aqui, o Osni, né? Todo mundo de vermelho ano que vem, segurando a bandeirinha. Tudo de petista. Samba do crioulo doido, né? Metade apoiando, o samba do crioulo doido. Metade apoiando o Alckmin e metade apoiando a Dilma. Vai fazer um Frankenstein aí. Porque o PCdoB vai ter que fazer isso, né? O PSB vai ter também vai rachar. Né? O PSB talvez tenha candidatura própria para o governo federal e talvez indique o vice do Geraldo Alckmin. Olha que salado, o PSB. Já o PSD, que também faz parte do governo aqui, deve estar junto com a Dilma no governo federal e junto com o PSDB no governo estadual. E aí vamos, é uma coisa de louco, né? E é por isso que fica esses remendos todos na política e ninguém acredita mais em política partidária. É isso aí, porque na verdade um lado apoia o PT, na outra apoia o PSDB, outra apoia o PSB, a outra apoia... Cada um apoia de um jeito, né? Aonde dá a vantagem, né? Tá se falando nisso, eu lembrei até da Gazeta Amparense agora. Porque o ponto negativo do Caio foi que a imprensa marrom ignorou a condenação do César Pagan. Eu falei, pô, mas então a Gazeta Amparense também é marrom, pô? Não colocou nada, não saiu nada, né? Pela manchete da Gazeta Amparense, eu acho que ela já foi pro outro lado também, viu? Vocês não conseguiram manter ela aí, viu? Porque essa manchete principal aqui da Gazeta Amparense realmente está mais pesado do que o Jornal Tribuna. Conde, apenas uma informação. Se o Caio falou isso, vamos aqui então colocar algumas considerações sobre. Vamos fazer um observatório da imprensa então aqui agora. Em primeiro lugar, a manchete da Gazeta Amparense, o que eu entendo, o juiz não condenou o Jacó. Ele determinou que ocorresse as demissões. O que foi analisado ali foi tipo uma liminar, alguma coisa nesse sentido. Então ele determinou que fosse. O processo ainda tá em trâmite, ainda vai ser julgado, tal. Já acho que pode recorrer, como o promotor também deve recorrer em relação a esse tipo de coisa. Ninguém, olha, vai fazer isso agora, Jacó. Você tem que colocar todo mundo embora, atender um pedido do Ministério Público. E também, o senhor Caio, o senhor sabe que o Tribunal de Contas ele não condena ninguém. O nome só diz, é Tribunal de Contas, ele analisa as contas do governo do Estado. Tanto que o seu avô também não foi condenado pelo Tribunal de Contas, ele rejeitou as contas de 2000 da administração do seu avô. Ele não condenou o seu avô, ele rejeitou as contas da administração Piffer do último ano, certo?
Verdade. Então, isso vai depois, se quiser uma condenação, o tribunal encaminha para a justiça e a justiça toma as devidas providências que ela entender. O Ministério Público que toma as providências que entender. Em relação ao César Pagan, o que o Tribunal de Contas apontou foi um erro administrativo que teve ali numa licitação. Se não me engano, apenas uma empresa participou, não foi publicado no jornal oficial, apenas no jornal oficial, no jornal de amparo, não foi publicado num jornal de grande circulação e tal, e houve um erro administrativo que, como a gente prevê, o ordenador de despesa que tem que pagar por isso. Exatamente. O ordenador, que no caso era o prefeito que tem que pagar, foi condenado, aí ele foi multado, não foi condenado, ele foi multado em R$8.000. Mas não se preocupa não, que a semana que a gente tomou conhecimento, graças a você, Caio, obrigado pela pauta, que realmente a gente ficou sabendo disso na quinta-feira à tarde, e como vocês estão usando aquela tática, vamos dizer assim, para tentar, vamos dizer assim, desmerecer um pouquinho o que ocorreu com o Jacó, então vocês começam a falar dos outros, né, Conde? Né? Então essa é a tática uma tática até interessante. E quem que é o tal do Fernandão lá? O cara tá descompensado no Facebook. Aquele lá, coitado, aquele lá deve estar. Inclusive eu pensei que ele era cargo de confiança, que o homem estava tão alterado no Facebook. Ele deve ser alguém que olha, eu falei assim, o lugar do seu amigo lá do jornal. Quem aqueles que eles usavam lá, né? Agora mudaram, né? Fazer o quê, né? Então, o Fernandão Giglio lá, pelo amor de Deus. Esse não existe. Se existir, pode vir aqui. Se existir e ele aparecer aqui, eu peço perdão aqui em público. Mas para mim é um fake da prefeitura, né? Usando o nome e cara de outro. É isso. Não tem coragem de falar as coisas, né? Cara a cara, começa a inventar gente aí, entendeu? Nome, fotos, usaram foto lá com o Ratinho, não sei o quê, de um camarada que deve ser lá de São Paulo. Então, agora vem aqui, se existir, né? Vamos tomar um Guaraná junto. Eu venho aqui e peço desculpa. Quer dizer, ele conseguiu a senha e o rapaz, o e-mail, e tá entrando como fake. É feio. É feio fazer isso, né? É muito feio. Ele tá usando o nome de outro lá, né? Ele não existe esse camarada. Entendeu? Não existe esse camarada. Eu afirmo aqui. Se existir, vem aqui que eu peço desculpa, me retrato no ar aqui. Mas não existe. Mas só fala besteira. Né? Como falo, a tática para talvez amenizar o que ocorreu aí com relação à justiça com o Jacó agora, eles estão jogando isso em relação ao Pagan, provavelmente vão falar alguma coisa do Miota também, né? Ou com o Rancho. Então, mas o que eu digo é o seguinte, esses tribunais, eu vou falar uma coisa aqui até pesada, como o STF, sabe? Quando fica essas indicações políticas, não é legal, viu? Até escrevi lá num daqueles grupos de debate, acho que é de Olho Município, acho que foi, que era para as pessoas olharem o currículo do Robson Marinho e do Beraldo. Por quê? Porque o Robson Marinho entrou na política através do PMDB, foi apoiado inclusive pelo Zé Carlos de Oliveira. Foi candidato a deputado federal, né? Foi candidato a deputado federal. Estava no meio da política até o pescoço, era afiliado do PSDB, né? Estava junto com o PSDB um monte de coisa, e depois ganha, né, o Tribunal de Contas. Como o seu Beraldo, foi prefeito de São João da Boa Vista, pelo PSDB. Então, sabe, pessoas totalmente envolvidas com a política, que vão depois julgar a conta de prefeitos, né, de uma maneira conveniente. Se fez uma vírgula errada, ele mete o cacete. O outro pode fazer o que quiser, que eles não olham, porque é através, né, de maneira aleatória, né, que pega tal, eles fingem que não viram, entendeu? Se não tiver apontamento. E se tiver apontamento, já para um tem um tratamento, para outro. É assim que funciona. No meio político é assim, infelizmente, entendeu? Então precisa saber que essas casas de Tribunal de Contas do Estado, do município de São Paulo, lá do STF, é tudo gente indicada por presidente do passado, que era o Fernando Henrique, depois pelo Lula, agora pela Dilma. E tem salário sim, entendeu? Você imagina se o promotor fosse indicação política? Nossa senhora, não sendo. Está mais do que na hora de haver uma reforma desse tipo no Brasil, né? Exatamente. Já falamos demais. Nós vamos pro rápido intervalo comercial, porque tem coisas aí da Barra Doce para nós, E daqui a pouco a gente volta destacando que Justiça determina Jacó que exonere 29 pessoas que ocupam cargos de confiança. Vamos falar
que no jornal A Gazeta falou o seguinte, ó, prefeito de Amparo é condenado e terá de exonerar 29 cargos até 31 de dezembro. Gazeta Parense pegou pesado aqui. E vamos falar de outros temas também, com relação a essa contratação, segundo o nosso explosivo Carlos Alberto, né, que disse que vinha aqui e não veio ainda, e é ligado a Palocci, Zé Dirceu e turminha do PT. É isso aí. Nós vamos e daqui a pouco a gente volta.